A gente separa nesse slide aí 6 pontos principais, né, de alterações que essa reforma traz para os servidores. E já nesse slide a gente já consegue visualizar e desmistificar a ideia de que essa reforma não afeta os atuais servidores. Esse é o discurso repetido pelo governo, né, que é uma reforma para o futuro, uma reforma para os futuros servidores, mas o nosso papel, que a gente tem trabalhado muito, os nossos estudos dessa reforma, é para mostrar para os atuais servidores que essa reforma afeta, sim, os atuais servidores públicos. Né? Desses 6 itens que nós temos aí, eu vou mostrar para vocês que 4 deles afetam diretamente os servidores públicos, os outros 2 indiretamente. Tá? O primeiro deles é a extinção do regime jurídico único. Né? Você não vai ter mais um regime jurídico único para os servidores em cada ente, já que você vai ter a criação de 5 vínculos distintos de contratação, que nós vamos detalhar mais à frente. Um terceiro item importante é o facilitamento do desligamento do servidor. Então, esse aí já é um item que afeta diretamente o atual servidor. Os outros 2 vão afetar indiretamente, como a gente vai demonstrar. O quarto item é a retirada de uma série de direitos e benefícios, que também há a possibilidade dos atuais servidores sofrerem com essa retirada. Tá? O quinto item, o incentivo aos chamados instrumentos de cooperação, vai afetar também os atuais servidores e toda a sociedade, como nós vamos detalhar mais à frente. E o sexto item, que é a ampliação dos poderes do chefe do executivo, do presidente da República. Né? São poderes aí bastante significativos que o presidente passa a ter, e isso tem impacto direto sobre os servidores federais. Né? Não sei se tem alguém do Serviço Público Federal nos acompanhando hoje, mas o servidor público federal será fortemente afetado por esse dispositivo que amplia as alterações lá do artigo 84 da Constituição. Então, para começar, a Constituição hoje nós temos 5 princípios explícitos da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, esse último inserido pela reforma Bresser-Pereira. Essa PEC, ela institui 8 novos princípios. Né? A gente tem ouvido, conversado, lido pareceres de vários juristas, né? E há uma unanimidade quando eles dizem que 7 desses novos princípios eles são redundantes. Eles já são abarcados pelos atuais 5 princípios, pelo link. Né? Então, o único princípio que, de fato, é bastante perigoso, e que está diretamente associado lá ao item dos instrumentos de cooperação, é o princípio da subsidiariedade. Tá? Esse princípio vai autorizar, ele vai ser a justificativa constitucional para a autorização dos entes firmarem os instrumentos de cooperação. O que são os instrumentos de cooperação? Né? São contratos que a administração pública vai poder firmar com outras entidades do setor público e também com a iniciativa privada para a execução de serviços públicos. Em bom português, é o caminho para a privatização do serviço público. Tá? Isso embasado no princípio constitucional. Quem é da área jurídica sabe disso. Né? Quando você tem um tipo de conflito, no fim das contas, isso vai parar lá na Constituição, na interpretação da Constituição. Então, quando a Constituição está resguardada com esse princípio, né, da subsidiariedade, que coloca o interesse público abaixo do interesse privado, esse instrumento de cooperação, caso venha a ter algum tipo de problema judicial, ele está amparado nesse princípio. Por isso que esse princípio ele é muito importante. Tá? Então, esses instrumentos de cooperação, quais são as características dele? Né? Primeira coisa importante, é uma lei federal, que vai dispor sobre as normas gerais de como que esses instrumentos de cooperação vão funcionar. Então, aí você já tem uma quebra de autonomia dos entes, né? Porque eles vão ter competência legislativa complementar. Né? A lei federal vai ser superveniente em relação a possíveis leis estaduais que tratam. Então, é a União que vai definir como que esses instrumentos de cooperação vão funcionar. Então, como a gente está tratando aqui muito com o pessoal dos estados, dos municípios, né? Se o seu órgão, o local onde você trabalha, decidir realizar um instrumento de cooperação com a iniciativa privada, é lei federal que vai dizer como é que isso vai funcionar. A sua gerência, por exemplo, do sindicato na luta para mudar essa lei, para aprovar alguma coisa relacionada a ela, fica muito prejudicada, já que vai ser uma lei federal que vai tratar disso. Fica mais difícil, né? A luta local é menos complicada do que a luta federal. Então, a gente já consegue visualizar aqui o impacto até para a luta do movimento sindical nesse instrumento de cooperação, né? E um ponto bastante importante aí, que eu acho absurdo, vocês também devem considerar isso, é que há a possibilidade de compartilhamento da estrutura física
da administração pública para esse contrato, esse instrumento de cooperação, né? Então, você tem lá a estrutura física da administração pública à disposição da iniciativa privada, né? Se você contrata a iniciativa privada, ela vai poder utilizar o seu espaço, né? Isso pode acontecer até mesmo sem contrapartida financeira para essa utilização. Tá? Então, é algo bastante absurdo, né? Tem vários impactos aí sobre os atuais servidores, sobre a sociedade, né? Então, quando você ouve o governo dizer que não há impacto, já começa, uma primeira leitura, já a rebater esse argumento com muita facilidade. Os 5 vínculos que serão criados, né, que vai ter um impacto mais direto sobre os futuros servidores, são os seguintes. São 4 vínculos, que é o cargo típico de Estado, prazo indeterminado, prazo determinado e as funções de liderança e assessoramento, cargos de liderança e assessoramento. E tem também o vínculo de experiência, que é uma etapa de 2 desses outros 4. O vínculo de experiência vai ser uma etapa do concurso para o cargo típico de Estado e para o prazo indeterminado, né? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, vai haver uma definição do que é cargo típico de Estado por lei federal, tá? Então, algumas das categorias de servidores públicos serão escolhidas, serão untadas, né, por uma lei federal para serem classificadas como cargos típicos de Estado, tá? Muito provavelmente, essas carreiras são aquelas que hoje já são classificadas dessa maneira, né? São as carreiras que não encontram paralelo no setor privado, né? Magistratura, diplomacia. Então, esse pessoal muito provavelmente vai ser classificado como cargo típico de Estado. Então, esse vínculo vai ser o único que vai ter a possibilidade de ter estabilidade. Tá? Para todos os outros, a estabilidade fica totalmente fragilizada ou inexistente. Então, a pessoa, se for concorrer para um cargo típico de Estado, faz o concurso, faz a prova. Passa na prova, o que vai acontecer? Ela vai entrar no vínculo de experiência e vai ter que ficar lá por 2 anos e pode ser mandada embora nesse período se não tiver desempenho satisfatório. O que é desempenho satisfatório? A lei vai definir. A PEC não diz. Não vai ser um princípio, não vai ser uma norma constitucional. É a lei que vai dizer o que é desempenho satisfatório. Isso é muito importante, como a gente vai tratar mais à frente. O contrato, o vínculo por prazo indeterminado, também vai ser por concurso público, a pessoa também vai fazer a sua prova, gabarita a prova, passa para o vínculo de experiência, se for mal, pode ser mandado embora. Então, vejam bem, apesar de haver ainda estabilidade, no caso, voltando um pouco, do cargo típico de Estado, mesmo se ele passa no concurso, vai para o vínculo de experiência, se for mal no vínculo de experiência, está fora. O vínculo de experiência é uma etapa do concurso. No caso do prazo indeterminado também, passou na prova, vai para o vínculo de experiência. Não foi bem no vínculo de experiência, está fora. E é claro, como o próprio nome diz, vamos supor que a pessoa passe no concurso, passe pelo vínculo de experiência, depois a administração pública vai poder mandar embora, porque o contrato é por prazo indeterminado, né? No caso do prazo determinado, o próprio nome já diz, é um vínculo contratual, vai durar um determinado período de tempo, né? Eu vejo isso muito como uma legalização, como uma constitucionalização de coisas que já acontecem hoje. Você tem hoje, por exemplo, a Carol pode falar melhor sobre isso depois, a contratação de professores por tempo determinado, professores substitutos, né? Isso é algo que acontece muito. A administração pública agora vai ter respaldo constitucional para fazer isso. Vai poder fazer um processo. O que é seleção simplificada? A PEC não diz, é mais uma coisa que vai ser definida depois, a posteriori, né? Então, vejam bem como que a situação se precariza, né? Isso é uma espécie de reforma trabalhista do setor público. Você cria diversos vínculos precários entre a administração pública e o seu futuro servidor, né? E, por fim, a questão dos cargos de liderança e assessoramento, que são os atuais cargos, as funções de confiança, os cargos em comissão, né? Hoje, o servidor público efetivo ocupa com exclusividade a função de confiança, certo? E o cargo em comissão, determinado percentual, determinado pela lei, é ocupado pelo servidor público efetivo e um determinado percentual pelo servidor público que não é de carreira, né? Uma pessoa qualquer, nomeada pela administração pública.
que vai acontecer? Esses cargos de liderança e assessoramento, eles vão poder ser ocupados por qualquer um, não vai ter mais a reserva das funções de confiança para o servidor efetivo. Agora, me diga se isso não é um impacto sobre o atual servidor. Isso é um impacto direto, né? O atual servidor tem diminuído a probabilidade de conseguir ocupar um cargo de liderança e assessoramento. Ele não vai ter mais a reserva da função de confiança para ele. Então, o atual servidor é diretamente impactado por isso. E outro ponto importante dessa função, desse cargo de liderança e assessoramento, é que funções técnicas poderão ser ocupadas nesse tipo de vínculo. Tá? Então, a administração pública vai poder contratar profissionais de área técnica, tem que definir o que é isso, provavelmente a lei vai definir, para trabalhar na administração pública. Vai contratar um engenheiro, um economista, um contador, talvez até um médico, né? Classifica o médico como uma função técnica. Então, abre-se um espaço muito grande para o apadrinhamento do setor público, tanto pela seleção simplificada quanto pelos cargos de liderança e assessoramento. Tá? Um ponto importante desses vínculos é a vinculação, a qual regime de previdência o servidor vai estar vinculado. Né? O cargo típico de Estado fica vinculado ao regime próprio. O prazo determinado e as funções, os cargos de liderança e assessoramento ficam vinculados ao regime geral. No caso do prazo indeterminado e do vínculo de experiência, a princípio, eles estão vinculados ao regime próprio. Mas a PEC abre pelos entes que vinculem esses servidores que têm esse vínculo por prazo indeterminado ou por vínculo de experiência aos regimes gerais, ao regime geral, perdão. Tá? Então a gente já pode ir até antecipando coisa que está mais para frente, vislumbrar o impacto dessa reforma sobre o que a Carol falou, sobre os servidores que já serviram, né, os servidores que estão aposentados. Por quê? Se você retira servidores do regime próprio e passa para o regime geral, o que isso significa para o regime próprio? Significa queda de receita. Né? Menos pessoas contribuindo, menos receita para o regime próprio. Nós tivemos a reforma da Previdência Federal e uma série de reformas de previdência realizadas nos estados e nos municípios, e um ponto comum a todas elas, quase todas elas, é um dispositivo que fala o seguinte: se o regime próprio, se tiver déficit atuarial, a administração pública naquele ente pode introduzir uma alíquota extraordinária sobre servidores ativos e inativos e uma alíquota, além de um determinado valor abaixo do teto do regime geral, sobre os inativos. Na maioria dos casos, esse valor abaixo do teto é o salário mínimo. Está aumentando a base de contribuição do servidor inativo. Então, esse é o impacto direto sobre o servidor inativo. Tá? A PEC pega o servidor ativo, pega o servidor inativo e pega a sociedade como um todo. O que mais que a gente tem aqui que é importante demais a gente tratar? A questão da perda do cargo tem impacto direto para o atual servidor. Tá? O que acontece? A Constituição hoje prevê mecanismos para a perda do cargo pelo servidor. A estabilidade ela não é absoluta. Né? Tem muita gente que não sabe disso, né? Principalmente não servidores. Acham que a estabilidade é um conceito absoluto. Não é o caso. Né? A Constituição prevê que o servidor pode perder o cargo hoje por decisão transitada no julgado. Aí tem um determinado processo contra o servidor, tem várias coisas que o servidor não pode fazer, que está descrito nos regimes jurídicos, né, dos entes. O servidor viola aquilo, ele passa por um processo, ele é julgado. Ele só perde o cargo depois que há o trânsito. O que a PEC faz? Ela abre a possibilidade, não, ela diz, né, abrir a possibilidade é ruim, ela diz que o servidor pode perder o cargo depois que tiver uma decisão por órgão judicial colegiado. Tá? Então, é a segunda instância, né, vamos dizer assim. Tem uma decisão de órgão judicial colegiado, o servidor já pode perder o cargo dele. Isso piora ou não para o atual servidor? Sim, porque a PEC não isenta o atual servidor deste dispositivo. Outro ponto importante. Hoje a Constituição pede lei complementar para avaliação periódica de desempenho. Lei complementar que não existe. Essa lei complementar não foi editada, né? Desde 88. O que a PEC faz? Ela passa a pedir lei ordinária. Como a gente sabe, lei ordinária é muito mais fácil de ser aprovada e ser modificada. Então, a possibilidade de se criar uma avaliação de desempenho na qual o servidor não consiga atingir os parâmetros é muito grande. Então, esse é um impacto
violentíssimo sobre o atual servidor, quem ocupa o cargo público hoje. Porque, veja bem, se você tem uma reforma como essa, que causa tanta destruição, que tipo de lei ordinária vai ser aprovada por esse legislativo que vai ser proposta por esse governo? Certamente uma lei ordinária bem ruim para o servidor, né? Então, esse é um impacto muito importante. Agora, como vocês estão vendo, uma característica dessa PEC importantíssima é essa. Ela faz as alterações constitucionais e joga um monte de coisa para a lei. Tá? Então, essa é uma primeira etapa que nós estamos vivendo agora, de entender a PEC e lutar contra ela. Haverá uma etapa posterior, caso essa PEC seja aprovada, tomara que não, mas se ela for aprovada, haverá uma etapa posterior de luta contra as leis que virão, que serão propostas pelo governo. Tá? Então, fica bem claro aí para a gente como a estabilidade fica fragilizada após essa PEC, inclusive para o atual servidor. Né? Vamos passar para a próxima. Muitas das coisas que estão daqui para frente eu já falei durante a minha exposição, mas eu vou destacar algumas coisas que são importantes. No caso do vínculo de experiência, como eu falei, a pessoa pode perder o cargo se ela tiver um desempenho ruim. O que isso significa? O que a gente está enxergando nesse ponto? A gente vai trazer para o serviço público um fenômeno do mercado privado, que é a rotatividade. Tá? Não existe, né? Praticamente não existe rotatividade no serviço público, ou ela é muito baixa, né? Mas no mercado de trabalho privado ela existe, é alta. Se você pegar, por exemplo, o setor do comércio, né, é muito comum. A pessoa arruma um emprego numa loja, fica 3, 4 meses lá, depois vai para outra. Isso é muito comum em vários setores da economia. Estou citando o comércio só como exemplo. Mas se você tem esse vínculo de experiência que permite a administração pública mandar a pessoa embora por um baixo desempenho, sabe-se lá o que é isso, o que é esse baixo desempenho, significa que você pode trocar. Né? Vai haver uma troca muito grande. Você tem a questão do prazo indeterminado também. Né? A pessoa pode ser mandada embora, dependendo do que a administração pública estiver desejando. Isso também pode aumentar a rotatividade. Então, você traz esse problema para o serviço público, que hoje quase não existe. Qual é a implicação disso? Uma piora da produtividade no serviço público e uma piora do atendimento para o cidadão. Né? A gente demora um tempo para aprender a pegar o trabalho. Né? Todo mundo passa por esse processo quando está começando a trabalhar. Quando você pega o trabalho, quando você pega o jeito, você é mandado embora. Vai ter que vir outro. E você que é atual servidor, que vai treinar o seu futuro colega, você vai passar muito por isso. Né? Se esse dispositivo for aprovado. Não se sabe se esse pessoal vai ter FGTS seguro-desemprego, a PEC não diz isso. Tá? Esse é um ponto importante também. Qual que é a vinculação? É CLT? É um contrato? Isso não tá, a PEC não fala isso. Tá? Cargo típico de Estado, a gente tem a lista aí atual do que se entende, né, por cargos típicos de Estado. Esse é o bode na sala, né, gente? Coloca lá, ó, nós vamos criar aqui uma elite do funcionalismo que vai ter direito a tentar ter estabilidade, e o resto é o resto. É assim que a PEC trata a situação. Né? Então, é o bode na sala. Pode-se chegar num momento onde todo mundo vai querer brigar para ser cargo típico de Estado, que é uma grande bobagem. A gente não pode fazer isso de maneira nenhuma. Né? E é somente para esse pessoal que a PEC vai vedar a redução de jornada e salário. Tem PECs tramitando lá no Congresso que estão tratando disso. Né? E eles estão com muita sede para aprovar isso. Mas o pessoal que for cargo típico de Estado está fora dessa situação. O vínculo por prazo determinado, qual que é a possibilidade de contratar a pessoa por vínculo por prazo determinado? Necessidade temporária, atividades, projetos sazonais, mas tem esse terceiro ponto aí que parece que ele abre bastante o leque. Atividades ou procedimentos sob demanda. O que é isso? Isso abre o leque totalmente, né? Contratar a pessoa por prazo determinado. Vou pegar um exemplo aqui do setor que eu atendo, que é o setor do judiciário. Vamos supor que tem um mutirão, né? O judiciário faz isso, né? Faz mutirão de atendimento para tentar diminuir a fila de processo na justiça. Aí, não, vamos usar aqui esse vínculo por prazo determinado, contratar um pessoal e mandar embora daqui a 3 meses. Abre-se a possibilidade constitucionalizada. Os cargos de liderança e assessoramento, eu já abordei essa parte. Beleza. Esse agora é um ponto importantíssimo. Vedações de direitos e garantias. Todos esses itens aí, não vou ler, né? Mas, por exemplo, férias superior a 30 dias, aposentadoria compulsória como modalidade de punição,
que mais? Adicional ou indenização por substituição, enfim. Esses 10 itens que estão listados aí, o que acontece? A PEC veda que os futuros servidores tenham esses direitos. Tá? O futuro servidor não pode ter. Aí lá no artigo 2º, o que a PEC faz? Ela vira e fala assim, olha, gente, o atual servidor não se encaixa naquele item, ou seja, para ele não está vedado. Mas, aí tem a vírgula, mas, aí que é o ponto importante. Mas, se tiver a revogação ou alteração da lei que institui aqueles direitos, então vale para o atual servidor. Ou seja, continua havendo a possibilidade do atual servidor perder esses direitos. Tá? A PEC não vira e fala assim, não, de forma nenhuma o atual servidor vai perder. Não é isso. Entendam isso. Aqui em Minas, por exemplo, citar mais um exemplo caseiro, tem uma reforma administrativa em tramitação que ataca justamente vários desses direitos. Então, se ela for aprovada na Assembleia de Minas, os servidores mineiros vão perder esse direito. Tá? Aí eu já falei tudo isso. Sobre gestão de pessoas, política remuneratória, progressão, ou seja, as questões relacionadas à gestão de pessoal, à gestão da carreira dos servidores, vai ser uma lei federal que vai dizer como é que vai funcionar. Mais uma vez, tem uma redução da autonomia do movimento sindical local, estamos falando aqui para muitos servidores de estados e municípios, sindicalistas de estados e municípios, na disputa por um ponto que é importante para você ter a carreira. Né? Você vai ter uma lei federal que vai tratar disso, vai ter que fazer uma luta que não é municipal, para os servidores daquele ente. Você vai ter que fazer uma luta contra aquela lei federal, do ponto de vista federal. Esse é um ponto importante. O ponto da previdência eu já abordei lá atrás, né, que é o impacto sobre os servidores inativos, né? Redução da receita do regime próprio, né, saída de servidores do regime próprio, implica que aqueles mecanismos das emendas constitucionais que alteraram os regimes de previdência podem ser invocados, né? Aumento de alíquota de contribuição dos servidores inativos. O ponto é muito importante, a PEC não deixa ninguém de fora. O ponto da acumulação de cargos, o que acontece? Ele fica igual ao que é hoje para os chamados cargos típicos de Estado. Tá? Então, aquela acumulação de 2 cargos de saúde, né, e acumulação de um cargo técnico com um cargo de docência. Né? Vai mudar para todos os outros servidores que não forem classificados como carreira típica de Estado. Então, você que é servidor que não for classificado, é um futuro servidor que não for classificado como carreira típica de Estado, o que vai acontecer? Você vai poder acumular cargo na administração pública. Agora, no nosso entendimento, isso é uma coisa muito ruim. Né? O ideal é que o servidor ficasse exclusivamente se dedicando a uma determinada função da administração pública. Né? Mas, como a ideia, veja como tudo está ligado, como a ideia é um rebaixamento de salário, que é posterior, né, que provavelmente vai vir em lei, mas já foi declarado várias vezes por membros do governo, que a ideia é rebaixar o salário do funcionalismo, principalmente na entrada, o servidor que hoje que vai ocupar um cargo, né, por prazo indeterminado, ou por prazo determinado, ou cargo de liderança e assessoramento, se ele tiver um salário muito baixo, vai ficar muito atrativo para ele ocupar um outro cargo na administração pública. E a Constituição vai permitir. Isso muito provavelmente pode implicar, de novo, em redução de produtividade e piora no atendimento à população. Tá? São impactos que possivelmente vão decorrer desse acúmulo de cargos, aí, tanto quanto desordenado. Né? Todo mundo vai poder ter a possibilidade de ocupar cargos na administração pública, não me parece ser algo muito bom. Afastamentos e licenças. Então, se a pessoa estiver afastada por um determinado motivo, né, e ela recebe um adicional, né, de um determinado cargo que ela ocupa, ela não vai poder, enquanto estiver afastada, continuar recebendo aquele adicional, com exceção das previsões constitucionais e previsões legais. Tá? Então, algum tipo de afastamento, fica bem no genérico aqui, algum tipo de afastamento que a pessoa tenha, ela tem um cargo, recebe um adicional por aquele cargo, né, uma parcela indenizatória, alguma coisa do tipo, ela não vai poder receber aquele adicional enquanto estiver na situação de afastamento ou de licença. Há as exceções, mas há muitas situações onde o servidor está nesse caso. Né? Bom, para os sindicatos,
como que fica a situação dos sindicatos, dos servidores públicos, né? Todo o movimento sindical já foi extremamente afetado depois da reforma trabalhista, né? Principalmente na questão, obviamente, do financiamento. O financiamento do movimento sindical é muito afetado pela reforma trabalhista. Agora, como você tem a reforma trabalhista do setor público, né, que é uma parte importante dessa reforma administrativa, o que vai acontecer? Muito provavelmente uma fragilização da base. Você está pensando um exemplo concreto. Você está na época de database, dando por database, se você tiver database, tem muitas categorias no setor público que não tem, vamos supor que você seja uma categoria que tenha. A negociação está difícil, não está andando, né? Um dos mecanismos, uma das estratégias, é chamar a greve. Aí você vai chamar a greve, será que o servidor que tem contrato por prazo indeterminado vai participar? Será que o servidor que está no vínculo de experiência vai participar da greve, vai participar da luta? Vai se sentir à vontade para participar? Difícil, fica bem mais difícil, né? Mesmo porque no setor público você não tem lei de greve, está usando a lei de greve do setor privado. Não tem negociação coletiva normatizada, né? Então, a situação dos sindicatos vai ficar muito difícil se essa reforma for aprovada da forma como está proposta, né? Isso vai implicar, muito possivelmente, numa situação muito difícil para os sindicatos do setor público. Pessoal das empresas, né, o que vai acontecer? O contrato vai ser por prazo indeterminado, tá? As regras de admissão vão ser modificadas. A questão do vínculo de experiência, né? O contrato por prazo indeterminado tem que passar pelo vínculo de experiência. Vai fazer um concurso com o estatal, vai ter que passar pelo vínculo de experiência, vai fazer parte. Caso haja uma negociação coletiva que conquiste a estabilidade, a reforma coloca um dispositivo que torna nula essa conquista. Tá? Esse é um ponto importante. E também proíbe o Estado, veja bem, esse ponto é fundamental, e extrapola simplesmente o impacto sobre o servidor, sobre o serviço público. Isso se alastra por toda a sociedade. Proíbe o Estado de adotar medidas de reserva de mercado que impeçam a livre concorrência. Com isso, o monopólio sobre exploração de recursos naturais, execução de serviços estratégicos pode ser revisto, além de limitar a atuação do Estado na economia. O que significa isso? Você tem um determinado setor que faria sentido econômico que o Estado intervisse diretamente nele, criasse um monopólio, uma empresa estatal para explorar, esse dispositivo tem o objetivo de proibir isso, com exceção de alguns setores que têm previsão constitucional. Tá? Isso é um grande impeditivo, por exemplo, para a realização de política industrial, né? Muito do que foi feito, por exemplo, na década passada no setor de petróleo foi feito pelo Estado, né? Pré-sal e tudo mais. Se, por exemplo, a questão do petróleo entra no meio disso, né? Você está proibindo o Estado de adotar medidas de reserva de mercado que impeçam a livre concorrência. Isso é uma decorrência direta das ideias neoliberais. Você tem colocar isso na Constituição, contrariando a ideia constitucional hoje, né? Que é o Estado poder ter a possibilidade de intervir. Né? Está proibindo o Estado de intervir. Isso é muito importante, isso afeta todo mundo, né? Não só os servidores públicos. Todas as categorias de trabalhadores deveriam estar atentas a esse dispositivo. Por isso que a reforma administrativa é para todos. Acho que estou terminando com esse slide agora, se não me engano, falando um pouco sobre os superpoderes do presidente da República. Né? Hoje, vários desses dispositivos, o presidente tem que mandar lei para o Congresso Nacional e agora vai poder ser por meio de decreto. Então, o presidente vai poder, por meio de decreto, extinguir cargos de ministro de Estado, cargos em comissão, cargos de liderança, estamentos, funções de confiança, gratificações de caráter não permanente, ocupados ou vagos. Isso tem impacto direto sobre o atual servidor federal. Se algum servidor federal nos assistindo, o presidente da República vai poder extinguir a sua função de confiança, mesmo se ela estiver ocupada. Para quê? Muito provavelmente para acelerar o processo da substituição das funções de confiança e dos cargos em comissão para os futuros cargos de liderança e assessoramento, né, que vai poder ser nomeado qualquer um. Né? Vai poder criar, fundir, transformar ou extinguir ministérios por decreto, esse ponto é importante.
e extinguir, transformar e fundir entidades da administração pública autárquica e fundacional. Bom, quando você lê isso daqui, o presidente da República vai poder, por exemplo, por decreto, extinguir uma universidade, né? Então, é uma situação muito, muito perigosa. São superpoderes, os poderes ditatoriais do presidente da República, que a PEC prevê.